Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e escola inglesa é a escola da alegria, é a escola do meu coração, só não ganha da escola alemã. E estamos aqui hoje com o Beto Temple, da Trilha Cervejaria, que depois de muito tempo voltou ao programa. Faz muito tempo que ele gravou aqui com a gente e agora ele voltou. Beto, por favor, te apresenta o pessoal aí. Fala, pessoal. Prazer estar aqui com você, Henrique. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Beto Temple, eu moro aqui em São Paulo. Eu sou cervejeiro e fundador aqui da Trilha Cervejaria. A Trilha é uma cervejaria que tem um pouco mais de 9 anos de mercado. Eu sou cervejeiro há um pouco mais de tempo que isso. Antes eu estudei enologia, eu vim do mundo dos vinhos também. Eu sou um fanático por fazer bebidas. Obviamente que em um dado momento, quando eu descobri como que fazia cerveja, eu abandonei o vinho, porque a cerveja é um negócio que é muito melhor do que o vinho. E eu fiquei muito feliz, inclusive, com o convite de falar sobre Barley Wines, né? Porque é uma oportunidade de falar sobre aquilo que não é um chopp de vinho, embora o consumidor que não conhece fica pensando, Barley Wine é um chopp de vinho, isso tá perto do vinho? Chopp de vinho. E na verdade, hoje acho que a gente vai poder deixar bem claro que não tem nada a ver com chopp de vinho, que realmente um dos estilos de cerveja mais nobres, mais elegantes e mais interessantes que existem. E é isso aí. Com essa apresentação é difícil de dizer que a gente vai falar de uma coisa ruim, né? Tipo, English Barley Wine, escola inglesa, gente. Escola inglesa é história, escola inglesa é adaptação de estilos e evolução. Mas antes de adentrar sobre English Barley Wine, eu queria lembrar que nós temos aqui nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. A gente teve a Stannis no primeiro Jogando Forte, onde a gente avaliou um kit deles. Você ainda pode comprar no site stannis.com usando o cupom BF12 e ganhar 12% de desconto e enviam para todo o Brasil. E nós também avaliamos cervejas da Dude Brewing, um kit massa de lagers da Dude Brewing. Se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufert, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Maurício Guilherme Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloden dos Santos, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link vai estar no post. Antes de a gente ouvir todo o conhecimento do Beto, eu queria só situar um pouco na história e falar um pouquinho da origem das Barley Wines, das English Barley Wines, né? Lembrando que a gente tem as American Barley Wines, que são uma derivação das English Barley Wines, mas o que nós não vamos falar aqui hoje. Essas cervejas mais
fortes, maltadas, né, com riqueza de malte, elas já são produzidas há muito tempo na Inglaterra. Mas, não se engane, essa cerveja, que é chamada hoje de a English Barley Wine, ela é como uma descendente, uma versão mais jovem, uma versão mais atual das famosas Burton Ales, que eram, no caso, Burton Ales mais alcoólicas. Inclusive o BJCP, hoje em dia, ele tem um Provisional Style que é Burton Ales que eles querem resgatar. Não sei quando isso vai acontecer, não estou no comitê que faz isso, mas eu sei que se você acessar o site do BJCP, você vai ver que tem um Provisional Style chamado Burton Ale. Essas Burton Ales, elas eram compostas por uma gama gigante de variações. Ela podia ser escura, doce, amarga, forte, mas tipicamente ela era envelhecida. As chamadas de keeping beers, né, cervejas para serem guardadas. A Bass Brewing, ela produziu 6 diferentes tipos de Burton Ales, sendo que a mais forte, chamada de Number One, ou número 1, ela saiu com uma densidade aí na casa dos 1110. E aí, começaram a chamar, justamente por causa dessa densidade mais alta, chamar essa cerveja de um barley wine, tipo um vinho de cevada, lá por meados de 1872. E aí, conforme as Burton Ales foram se tornando menos relevantes na Inglaterra, as barley wines, Old Ales e as Strong Ales começaram a ganhar relevância, apesar de que elas perderam a densidade, né? Elas foram se tornando cervejas com menos densidade inicial após as duas guerras, milhões de novas leis com restrições e impostos, etc, etc, etc. Até em 1951, é importante pontuar que as Barley Wines, elas eram basicamente cervejas escuras e que em 51 a Tennant criou a Golden Label, que era uma Barley Wine clara. Outra coisa bem interessante é que a maioria dos escritores e historiadores, eles não acreditam uma diferença realmente entre Old Ales e Barley Wines como o BJCP faz. Eles atribuem a mesma cerveja como uma cerveja só, mas com níveis diferentes de envelhecimento. E o BJCP, ele separa justamente por esse caráter como um diferencial. E agora, vamos para o que importa, que é segundo o BJCP. Por favor, Beto. Segundo o BJCP, né, a Barley Wine, o código dela, né, a numeração dela é a 17D. A impressão geral é uma ale forte, ricamente maltada, com uma agradável profundidade frutada ou lupulada. Uma cerveja para ser degustada no inverno, com um corpo cheio, denso, sempre com dextrinas e com aquecimento alcoólico. No aroma vai ser muito rico, fortemente maltado, muitas vezes com aroma de caramelo nas versões mais escuras e um leve caráter de toffee nas versões mais claras. Pode ter um caráter rico, incluindo notas de pão, tostado ou toffee. Pode ter frutado de moderado a forte, muitas vezes com caráter de frutas escuras ou secas, principalmente nas versões escuras. O aroma de lúpulo pode variar de suave a assertivo e é tipicamente floral, terroso, semelhante a chá ou de marmelada, que são os exemplares clássicos da escola inglesa. Aroma de álcool pode ser de baixo a moderado, mas é suave e arredondado. Ele não é sharp, né? Ele não é agressivo. A intensidade aromática diminui com a idade e pode desenvolver uma qualidade como xerez, vinho ou vinho do Porto. Bom, aparência. A cor varia de âmbar dourado a marrom escuro, muitas vezes com reflexos rubi e profundidade de cor significativa. Não deve ser preta ou opaca, e isso é uma observação bem importante. Colarinho quase branco de baixo a moderado. Aí, novamente, por ela não ser preta ou opaca, isso acaba sendo algo fundamental. Pode ter baixa retenção de colarinho, limpidez brilhante, principalmente quando envelhecida, embora versões mais jovens possam ter um pouco de turbidez. O alto teor alcoólico e a viscosidade podem ser visíveis como lágrimas. No sabor, dulçor de médio a altamente rico, maltada, muitas vezes complexa e com multicamadas, com sabores de pão, biscoito e malte caramelo, mais como toffee em versões mais claras, e com um frutado de médio a alto, geralmente com aspecto de frutas escuras ou secas. Quando envelhecidos, esses componentes frutados se destacam mais, e as versões mais escuras terão um nível mais alto do que as mais claras. O aroma, sabor e amargor do lúpulo pode variar muito. Lúpulos de leves a fortes com um caráter inglês, floral, terroso, de chá ou de marmelada são comuns. O amargor pode ser de leve a bastante forte, desaparecendo com o tempo, então o equilíbrio pode ser de maltado a um pouco amargo, principalmente se a gente for provar cervejas em épocas diferentes, né, de envelhecimento.
Versões com um teor alcoólico mais alto terão um pouco de caráter alcoólico. O final e o retrogosto podem ser de moderadamente secos a moderadamente doces, muitas vezes dependendo da idade. As versões envelhecidas podem desenvolver sabores oxidados ou vínicos complexos em um nível perceptível, mas não proeminente. As versões claras geralmente parecem mais amargas, mais atenuadas e mais direcionadas para o lúpulo do que as versões mais escuras. Bom, a sensação na boca é encorpada e densa, com dextrinas, com açúcar residual, portanto, com uma textura aveludada e deliciosa, diminuindo com a idade. O aquecimento suave do álcool envelhecido deve estar presente, mas não deve queimar. A carbonatação pode ser de baixa a moderada, dependendo da idade e do acondicionamento. O BJCP sempre me quebra as pernas, né? Tipo, tem alguma cerveja, tipo, ela não deveria ser deliciosa, algum estilo não deveria ser delicioso. Os comentários. A mais rica e com maior teor alcoólico das cervejas inglesas modernas. Seu caráter pode mudar significativamente ao longo do tempo. Tanto as versões jovens quanto as versões mais envelhecidas devem ser apreciadas pelo que elas são. O perfil do malte pode variar muito, nem todos os exemplares terão todos os sabores ou aromas possíveis, ou seja, isso é importante, você não precisa colocar todos os maltes disponíveis na brew shop. Variedades mais claras não terão não terão os sabores de caramelo e malte ricos, mas nem os de frutas secas mais escuras. Não espere sabores e aromas que são impossíveis para uma cerveja dessa cor. Tipicamente escrita como Barley Wine, separado Barley Wine no Reino Unido, Barley Wine tudo junto nos Estados Unidos. Comparação de estilos. Ela é menos lupulada e amarga, mais maltada e frutada que uma American Barley Wine. Ela pode sobrepor uma Old Ale na extremidade inferior do intervalo, mas sem maiores sinais de idade. Não tão caramelada e muitas vezes não tão doce quanto uma We Have. Nas estatísticas, a gente vai ter para Barley Wine uma densidade inicial entre 1080 e 1120, uma densidade final entre 1018 e 1030, IBU entre 35 e 70, SRM, né, a cor entre 8 e 22 SRMs, e o teor alcoólico entre 8 e 12%. Alguns exemplos comerciais, temos a Burton Bridge Thomas Sykes Old Ale, temos a Coningstone No. 9 Barley Wine, temos a Fuller's Golden Pride, temos a Hogsback Ale Over Tea, a G.W. Lee's Vintage Harvest Ale, a Robinson Old Tom, e eu aqui acrescento à lista do BJCP a Thomas Hardy. Eu achei bem interessante não ser mais um exemplar de referência do estilo, né? Eu também fiquei curioso porque não estava aí, por isso fiz questão de colocar. Eu pessoalmente considero uma referência e tanto. Tu já tomou uma Thomas Hardy? Eu nunca tomei. Já tomei. E é interessante, tomei versão bem antiga na realidade, talvez cansada, entre aspas, cansada demais, já assim, com muitas características de oxidação, que de certa maneira quase que já tiravam ela do que eu gosto em uma Barley Wine, sabe? Mas aí também é isso, Sim. É muito do acondicionamento, do que aconteceu com aquela garrafa, então difícil categorizar. E desses exemplares aqui, eu acho que o que chega ainda raramente é a Fuller's Golden Pride. E em algum momento eu me lembro de chegar a J.W. Lee's Vintage Harvest Ale. Mas tipo assim, muitos anos atrás. Eu acho que hoje em dia... Fuller's é, sem dúvida, acho que de todas essas, a mais possível, mais provável da gente encontrar por aqui, assim, né? As demais, de fato, não chegam muito. Mas você pode comprar da Trilha. A Trilha tem boas Barley Wines, eu queria só lembrar isso. Não, a Trilha tem excelentes Barley Wines. Mas uma coisa que fica, inclusive durante a descrição do estilo, é essa confusão com Old Ales que o BJCP acaba criando, né? Se a gente for botar os dois estilos lado a lado, eles são muito semelhantes. Só que eles é como realmente se fosse uma cerveja mais ou menos envelhecida, esse sendo o diferencial. Não sei se isso faz sentido muito, mas como eu sei que o BJCP gosta de ter estilos separados pra tudo, né? Pra mim é uma coisa meio redundante. O que tu pensa disso, Beto? Na minha leitura, o que acontece é que uma Old Ale, ela essencialmente ou obrigatoriamente, ela é uma cerveja envelhecida, oxidada. Isso é uma coisa essencial dela. Uma Barley Wine, ela pode ser uma versão muito envelhecida, mas ela não precisa ser uma versão muito envelhecida. Então tem uma coisa que é meio engraçada nesse encontro, que é, ok, uma Barley Wine pode se transformar em uma Old Ale,
Isso a gente poderia dizer. Só que normalmente, quando o cervejeiro faz uma cerveja, ele faz uma cerveja pensando em um estilo. Total. Então, conceitualmente, a gente pode dizer que algumas English Barley Wines se transformam em Old Ales. Sim, acho que poderíamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, isso seria um tanto confuso. Porque, então, qual que é a lógica aqui? Qual que é o momento em que a Barley Wine deixa de ser Barley Wine, né? Porque como é que você faz um estilo... Você faz uma cerveja que deixa de ser ela? Entende? Em algum momento nasce uma Old Ale ou toda Old Ale nasce como Barley Wine? Eu acho que essa segunda frase ela é melhor, assim. Toda Old Ale, em algum momento, poderia ter sido uma Barley Wine. Eu acho que isso sim é mais possível. Agora, Old Ales de forma geral, e aí falo de como eu acabo caracterizando as minhas próprias cervejas, porque eu gosto muito de fazer cervejas de guarda, cervejas de maturação longa, né, de ciclos de produção longos e tal. Então faço Barley Wines, faço Old Ales. Para mim, Old Ales, elas normalmente, elas têm também uma questão de aceitar mais algumas características de envelhecimento, de acidificação, até de certa maneira, claro, de maneira comedida, algum tipo de microcontaminação de uma Brettanomyces ou de alguém que está ali, que no tempo pode interagir, né? Claro que uma Old Ale não deve ser uma cerveja ácida, uma cerveja azeda, de forma alguma, mas o tempo, ele de muitas formas, né, uma cerveja que fica guardada e maturando por muito tempo, ela vai sofrer uma série de alterações, tanto químicas quanto eventualmente bioquímicas também. Eventualmente você vai ter em algum momento, algum estágio de algum micro-organismo que consegue interagir com essa cerveja, fazer algum tipo de metabolismo ali e depois desaparecer. Isso é mais comum nas Old Ales. Na minha leitura, quando uma Barley Wine ela sofre esse tipo de impacto, ela deixa de ser uma Barley Wine, uma English Barley Wine na sua essência. Não é uma expectativa, né? Não é uma expectativa, exatamente. Total, e isso é muito interessante quando a gente avalia ao longo prazo, né? Porque como a gente estava falando inicialmente, as Burton Ales, essas 3 diferentes tipos de Burton Ales que eventualmente viraram as Strong Ales, Barley Wines e Old Ales, elas eram misturadas eventualmente para equilibrar qualidades uma das outras. Então faz sentido isso que tu tá trazendo também. Se eu isolo uma Old Ale de uma Strong Ale, eu tenho esse caráter bem mais envelhecido, esse caráter bem mais puxando para uma cerveja que já passou por mais processos, por mais atividade do tempo, né? E eu posso blendar aqui e fazer uma outra cerveja. Mas lógico que hoje em dia isso já não é mais uma verdade, né? Mas falando sobre Barley Wines e falando sobre como produzir essa Barley Wine, eu tenho uma grande dúvida, porque como eu sei que tu produz boas Barley Wines, exemplares do estilo, inclusive, eu fico com uma dúvida aqui, que é o seguinte. Quando a gente olha para a história do estilo, a gente olha para cervejarias inglesas fazendo esse estilo, a gente vê, principalmente se pegar lá os históricos que o Ron Pattinson busca, ele traz muito sempre receitas onde uma Barley Wine é feita com malt pale, mais algum brewing sugar, que seria um açúcar invertido mais escuro, e ela é fermentada desse jeito, e essa é uma Barley Wine, é uma cerveja com teor alcoólico mais alto, uma cerveja com um corpo mais alto também, mas ela não tem uma variação de malte muito grande. Ao passo de que se tu olha para receitas mais modernas de Barley Wine, a gente começa a enxergar daí grists, né, tipo composição de malte mais complexas. Como é que tu aborda isso nas tuas Barley Wines, Beto? A minha leitura é a seguinte, cara. Eu entendo que Barley Wine é um estilo que chama complexidade, chama por complexidade, né? Senão acaba sendo só uma cerveja muito alcoólica. E eu acho que não é isso o que é interessante, né? Historicamente, as Barley Wines, né, falando assim do ponto de vista comercial, de como que ela se desenvolveu no mundo, assim, né? Ela entrou num primeiro momento como uma espécie de alternativa aos vinhos franceses na Inglaterra, né? Então, em períodos em que o comércio era difícil, ou que tinha guerras entre Inglaterra e França e tal, os caras, eles falam, pô, a gente não consegue mais ficar comprando vinhos franceses, queremos outras alternativas, e foi se criando assim estilos mais complexos e justamente até que chegou na Barley Wine, na denominação, né? Começou nas Burton, como você comentou aí no começo da gravação. Agora, dito isso, a gente tem que buscar a complexidade. Ok, se você faz uma base simples, né, e enriquece ela só com um açúcar invertido, um candy sugar, seja lá o que for, isso por si só vai te trazer uma cerveja simples. Onde você pode ganhar complexidade com uma base simples?
com o tempo, com o envelhecimento. Então, bom, você vai colocar isso num barril de madeira e você vai deixar isso ganhar outras camadas de outras coisas? Ótimo, isso provavelmente vai se tornar uma grande cerveja sem dificuldade. Você vai dar bastante tempo e permitir uma oxigenação, uma microoxigenação lenta e gradual e permitir que compostos vão se degradando, novos compostos vão surgindo, ótimo, isso também é uma alternativa. Mas, se você de saída já não está planejando envelhecer o negócio ou buscar isso de uma maneira mais aguda, uma alternativa inteligente, sem dúvida nenhuma, é buscar um grist mais variado, que vai te permitir camadas de sabor e aroma distintas desde o D0 da cerveja. Até pra te consumir, se tornar uma cerveja que tu consiga consumir ela em tempo mais curto, né? Porque senão tu acaba dependendo de um longo tempo de envelhecimento pra chegar num caráter que tu tá buscando, né? Exatamente. Eu acho que comercialmente falando é isso. Eu, na trilha, acabo fazendo as duas coisas juntas. Eu não faço, já fiz, né? Assim, a trilha tem 9 anos, eu já fiz, né? A gente é uma cervejaria que vive de inventar e testar, e nós temos mais de 500 receitas que a gente já lançou. Caraca! Mas isso inclui muitas cervejas que são como Barley Wines, que a gente às vezes vai lá, faz uma batelada grande, coloca em 4, 5 barris e depois transforma em cervejas distintas, né? E por isso que acaba tendo tanta variedade. Tem muitas coisas que são parecidas entre si, sem dúvida alguma. Mas justamente depois de ter feito tanta variedade de cerveja, eu cheguei num ponto onde eu não produzo hoje em dia mais Barley Wines para serem consumidas jovens. Entendi. Porque eu acredito que o ganho que você tem com o tempo em uma Barley Wine é absurdo, é enorme. Pra eu ter uma ideia, vamos lá. Tu faz as Barleys que tu produz, Barley Wines que tu produz, quanto tempo depois de braçada essa cerveja tu geralmente coloca ela pra venda, pra ser consumida? Em média, assim, não precisa ser um número 6 meses, 1 ano? De 10 a 24 meses, vai. A janela é essa. 10 a 24 meses. Eu não, assim, eu já aprendi a essa altura da vida, nunca diga nunca, mas assim, a gente raramente pensa em fazer qualquer Barley Wine para vender ela rápido, né? Para girar ela rápido. Primeiro de tudo porque existe uma questão técnica, assim, que é o álcool, né? O álcool, ele melhora com o tempo, de qualquer estilo, né? Não estamos falando agora de uma maneira restrita. Arredonda, tira aquelas arestas, né? Exatamente, né? Você tem álcools superiores que vão se transformando, né? E vão se esterificando, vão se transformando em outros compostos. Então, isso por si só já vai trazer uma qualidade de álcool melhor, uma qualidade mais agradável, né? Enfim, então a maturação, mesmo que curta, 60 dias, 90 dias, ela é muito benéfica para uma cerveja desse teor alcoólico. Uhum. E eu acho que quando você tem a paciência de esperar um pouco, você vai ganhar muito mais. Porque é isso, para mim, Barley Wine é o estilo que mais pode, tirando o universo das cervejas ácidas, né, mas das cervejas, vamos dizer assim, microbiologicamente estáveis, né, onde a gente não conta que vai ter uma levedura para sempre ali fazendo algum tipo de trabalho, é o estilo talvez o mais complexo de todos, é o que mais tem capacidade de oferecer nuances distintas de acordo com aquilo que aconteceu na cerveja, né? Então eu penso muito nisso, assim, eu sou a favor do envelhecimento longo para Barley Wines, eu busco regularmente isso. E falando em porcentagens, assim, vamos lá. Geralmente o que tu usa de malte base? Malte pale clássico, ou tu usa alguma coisa mais especial, tipo Maris Otter, ou até mesmo Pilsen? Geralmente pale, né? Pale vai ser o mais comum. Estamos falando em quantos %, mais ou menos? Então, aí eu faço um parêntese. Vou falar do clássico e depois eu vou deixar pro final para contar o que eu ia contar agora. Boa. Que é uma nova maneira, uma nova abordagem que eu venho fazendo para Barley Wines. Boa. Que é diferente da abordagem clássica. Mas, essencialmente, precisa de em torno de 50% de malte base, porque senão você não tem poder diastático, você não tem enzimas para você, de fato, converter tudo que precisa ser convertido ali. Acaba se tornando uma abraçagem muito ineficiente. Uhum. Agora, eventualmente, um pouquinho de malte Munique é uma coisa que eu já testei e gosto também do resultado, né? Por ele trazer já uma cor um pouquinho mais aguda, ele já trazer uma base um pouquinho diferente do Pale. Maris Otter eu costumava usar, mas financeiramente hoje no Brasil tá difícil. Usar Maris Otter é uma coisa obscena hoje em dia. Ele é um malte muito interessante pro envelhecimento, né? O Maris Otter, assim, ele é, teoricamente, se você me pergunta, putz, qual seria o melhor malte, na minha opinião? Maris Otter. Pra Barley Wines é o malte base ideal. Só que
é meio proibitivo quando a gente encontra, né? Porque ainda tem isso no Brasil. Me lembro quando eu comecei a fazer cerveja, a gente tinha tudo. E hoje em dia a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? Hoje em dia o que tu encontra ainda por cima do Mary's Otter é aquele Light Mary's Otter, que ele não tem tanto caráter quanto o Mary's Otter original. Então, Sim. tu tá pagando mais caro pra ter pouco caráter do que tu tá esperando, né? Isso. Mas de maltes base é isso. Eu raramente vou usar Pilsen, acho que ele contribui pouco. Muito neutro. Ele é muito neutro, exatamente. Eu acho que sim, neutro por neutro usa açúcar, né? Assim, se você só quer. Né, não tem tanta função. Então acaba que Pale é o líder disparado no assunto, mas possivelmente um Munich pode ser uma alternativa útil também. E aí tu chega a completar imagino, com alguns maltes caramelo, alguma coisa pra começar a dar complexidade, né? Porque tu mira em complexidade de malte, né? Sempre vou ter alguns malte cristal, né? Assim, desde cristal. Eu hoje uso muito malte belga, né? Acabo usando muito Castle Malting, mas enfim, é simplesmente por uma questão prática de capacidade de compra, localização, distribuição aqui onde eu tô em São Paulo, tal. Não é que ele é melhor, é um malte ótimo. Mas são bons maltes, São ótimos. Assim como tem outros maltes ótimos também, né? Mas vou focar mais na ideia de que são cristal. Então, eu geralmente vou ter um cristal 25, né? Que é um tipo de malte que vai trazer um caráter de caramelo, assim, bem óbvio. Eu gosto de ter também algum cristal mais escuro, ou um cristal 50, ou um cristal 75, que já vai trazer uma coloração mais intensa e vai trazer uma camada, normalmente, de um sabor de fruta passa, Boa. Né? Um sabor de uma fruta compotada, né? Uma camada assim que eu acho que ela é interessante. E aí eu ainda gosto de incluir no meu grist, né, um malte aromático como um biscuit, né? E tem vários, né? E aí acho que esses são os mais variados dentre as maltarias, né? A gente não consegue exatamente substituir, né? Eles são meio únicos. Isso é muito foda. Eu adorava o malte da maltaria Blumenau, que é uma pena que saiu do mercado, né? Eles tinham um malte chamado Barley Loaf, né? Era o nome desse malte. Eles tinham dois que eu adorava, né? O Wheat Loaf e o Barley Loaf. O Wheat Loaf eu não usava em Barley Wine, porque ele é de trigo, embora pra mim ele era um dos maltes mais legais que eu conheci na vida. Poderia fazer uma Wheat Wine. Eu fiz muitas Wheat Wines com ele. Olha aí, ó. Mas o Barley Loaf, né? Ele era um malte que trazia um sabor que lembrava paçoca, que lembrava amendoim. Era muito maluco esse malte. E eu gostava de usar ele. Mas é isso, ele é um malte desse perfil de malte biscuit, né? De malte... Você tem o biscuit, você tem os que eles chamam, né? Caramel aromático, tem honey biscuit. Aí depende da maltaria, mas são maltes que vão trazer camadas de aroma distintas. E eu ainda gosto, sem dúvida nenhuma, de melanoidina, especificamente para Barley Wine. Eu não uso melanoidina em praticamente nada, mas eu uso em cervejas de guarda. Porque melanoidina justamente tem como a qualidade dela compostos, né, as melanoidinas justamente, que vão se transformar com a oxidação, microoxidação do tempo, em compostos aromáticos super interessantes. Aromas de biscoito, aromas de cherry, né, de Jerez, que você comentou. A melanoidina, assim como a caramelização, né, assim, porque qual que é a história? A melanoidina, ela vai aportar compostos da reação de Maillard, que são os compostos de caramelização, que, claro, a gente também pode obter por uma fervura excessiva, né, por uma caramelização na panela. Então, assim, essencialmente você fala, eu não preciso de melanoidina, melanoidina não serve pra nada. E é quase verdade. Agora, qual que é o lado negativo de você caramelizar muito uma cerveja? É que quando você carameliza muito uma cerveja na panela e você tem muita reação de Maillard, você consome aminoácidos para fazer esse processo na panela. E aí você fala, e qual o problema de eliminar aminoácidos? O problema de eliminar aminoácidos é que você normalmente precisa, para uma fermentação saudável, de aminoácidos para a levedura ter material para conseguir fazer a fermentação. Então aí você tem uma contradição numa Barley Wine, numa English Barley Wine. Você quer uma fermentação extrema, certo? Você está falando, eu quero fazer um negócio de 10, 11, 12, 14% de álcool. Legal. Então a gente está assumindo que a gente quer uma fermentação complicada. E aí na hora que você vai e faz uma fervura super longa, você carameliza pra caramba, mas você consumiu aminoácidos, portanto você tem menos FAM, e portanto você tem uma fermentação que provavelmente não vai chegar no final corretamente. Ou que tu vai ter que suplementar ela depois, né? E mesmo suplementando, muitas vezes não fica o mesmo resultado, a mesma qualidade. Sim.
Então, no final das contas, a melanoidina, ela é um recurso inteligente exatamente para você não forçar tanta caramelização e ter uma fermentação extrema positiva. Porque é isso, o que ela aporta ou que a caramelização aportam, essencialmente para o envelhecimento, né, para as características que vão surgir de envelhecimento com o tempo, são semelhantes, né? Agora, para você, né, e agora até me lembrei agora o nome do composto, chama furfural, né? Furfural é um composto de envelhecimento que traz aromas de biscoito, aromas amanteigados, aromas de Jerez. Ele tem algumas variantes de furfural, né? É um dos compostos principais do envelhecimento, né, da cerveja, né? Enfim. Uhum. E ele precisa das melanoidinas como precursor. Então, essa é a beleza de melanoidina. É um malte que as pessoas muitas vezes falam, para que serve melanoidina? Eu gosto porque deixa vermelho, né? Tem umas ideias assim. Eu gosto do maltado. Mas a melanoidina, na verdade, ela é um malte inteligente para o envelhecimento. Esse é o uso sábio da melanoidina, essencialmente. Então, para mim, é um malte muito bom e que eu, nas minhas barley wines, exatamente pela premissa que eu te contei, né? De que eu gosto de envelhecer bastante, é básico, assim. Eu sempre vou colocar. Isso é bem interessante porque se a gente analisa, né, tu falou bem, né, que é barley wines, quando a gente olha nos estilos, quando a gente olha em livros históricos, a gente vai ver fervuras longas, 3, 4, 5, 6 horas. E o que vai acontecer é justamente isso. Tu vai ter uma maior composição do teu mosto de melanoidinas. Joia, ótimo, legal, tu consegue isso, mas o gasto energético é gigantesco para te conseguir isso. Verdade. E o estresse térmico também é gigante no mosto. E aí eu vou conectar com o papo que a gente teve semana passada com o Marcus Dapper sobre Low Oxygen Dissolved Beers, que quando a gente tem um estresse térmico muito alto, a gente aumenta a propensão de 2-nonenal na nossa cerveja, o que vai trazer caráter de envelhecimento que não é bom, que é aquele papelão, que é um caráter de envelhecimento que a gente não tá buscando. Então, é inteligente, é econômico e tu evita problemas no longo prazo pra tua cerveja, né? Exatamente, perfeito. Conecta muito bem realmente isso, faz muito sentido. Beleza, com essa tua fala, a gente já tem uma construção de um backbone, né? A gente construiu o que a gente quer de malte. Considerando essa tua lista de maltes, eu imagino que tu faça mosturas mais baixas. Tu mostura esse teu mosto a uma temperatura mais baixa, porque tu tem uma quantidade maior de maltes que não vão gerar fermentáveis, né, pra tua cerveja. Faz sentido meu direcionamento? Na verdade, é o contrário. Eu faço rampas mais altas para preservar mais dextrinas. Tu mira em quanto, geralmente? Eu sei que de equipamento muda, mas tu mira aí na faixa de 69, 70? 69, 70, 71. 71? Eu chego, né, às vezes... Porque acontece, a conversão, quando você passa ali dos 71, 72 graus, você tem uma conversão muito veloz já de amilopectinas e amiloses, né, em dextrinas e tal. Então, assim, eficiência da abraçagem é super rápida. Uhum. A questão é, você tem menos açúcar fermentescível. Aí entra uma questão de equilíbrio da receita, né? Porque, peraí, você tá buscando uma barley wine mais doce ou menos doce? Eu procuro fazer barley wines com açúcar residual alto e amargor alto, porque isso vai permitir ter equilíbrio, mas ter corpo também. Eu não sou muito fã de barley wines de corpo muito baixo. Um exemplo que eu acho interessante é Demolen, né? Que é um ícone, né? A gente, aqui no Brasil, aprendeu a beber cerveja boa muito com Demolens. E a Demolen, né, tem algumas barley wines muito interessantes. É uma cervejaria que eu tive muito contato. Fiz cerveja juntos, já visitei. Ah, que massa! E eu bebi muita Demolen na vida, né? E as barley wines da Demolen, elas sempre me incomodavam no sentido de lindas, complexas e tal, mas corpo muito leve. Assim, eu falava, pô, falta graça aqui. Falta peso na língua, né? Falta peso. Então, eu acabo buscando, muitas vezes, ter açúcar residual alto, o que não quer dizer que eu quero que a minha cerveja seja doce, mas isso a gente vai balancear depois com o lúpulo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, com essas rampas mais altas, ter mais dextrinas e aí chegar num resultado interessante nesse sentido. Mas é isso. Também não existe certo e errado aqui, né? Eu acho que claro. O próprio BJCP ele é bem amplo, então uma vez que nós estamos falando, tô contando como eu gosto, mas acho que se você busca uma barley wine mais seca, um pouco mais seca, e tá com menos interesse nessa questão de corpo, você vai buscar rampas aí da casa dos 66, 67, sem dúvida nenhuma. E faço uma observação em relação a essa discussão de corpo, que é
o corpo mais alto, ele é muito agradável, mas ele reduz a drinkability da cerveja. Sim, faz sentido também. Então, são escolhas que a gente assim, fazer cerveja é o famoso cobertor curto, né? Assim, é onde você vai ganhar e aonde é que você vai perder, assim. Não existe o perfeito. E eu tenho a impressão também, Beto, que quando a gente pega, por exemplo, a Barley Wine, ela tem entre 8% e 12% de teor alcoólico. A impressão que eu tenho é que as cervejas menos alcoólicas, elas comportam melhor esse corpo mais baixo, e as cervejas menos complexas parece que se tornam menos enjoativas também com esse corpo mais baixo. Parece meio contraditório, mas cervejas mais complexas, com mais corpo e com mais teor alcoólico, parecem combinar melhor, ao passo de que menos álcool, menos corpo e menos complexidade parece combinar melhor para uma Barley Wine, sabe? Eu penso exatamente assim também, Henrique. Penso igualzinho, assim, é isso. Assim, a minha leitura geral, não só de Barley Wines, é essa, né? Quando a gente fala de Imperial Stout, quando a gente fala de Wheat Wines, quando a gente fala, enfim, de outros estilos, né, grandes, né, robustos, eu penso dessa maneira também. Total. E aí tu falou de lúpulos, e eu passo agora para lúpulos perguntando o que tu usa, geralmente, para fazer English Barley Wines de lúpulo, né? Porque, olhando para o JCP, a gente vê, basicamente, características clássicas inglesas que a gente busca aí em Target, Golden, Fuggles. Mas o que tu busca? Como é que é a tua dosagem? Não necessariamente dosagem, mas é a tua agenda de lúpulos, né? O que tu usa mais pro início da fervura, se tu usa lúpulo diferente, não inglês, e o que tu usa para finalizar a tua cerveja? Como é que tu faz isso? Geralmente eu uso lúpulos ingleses mesmo, né? Mas o meu foco, quando eu falo de English Barley Wine, não é lúpulo, né? Assim, quando eu penso em lúpulo, é muito mais amargor e pouco sabor. Então são normalmente adições de início de fervura. Tá. Realmente buscando converter ali isoalfa-ácidos, né? E, na verdade, um dos grandes cuidados que eu tomo é escolher variedades que estejam com um teor de beta-ácidos não muito alto, né? Porque o beta-ácidos, eles justamente... Beta-ácido também é um negócio relativamente, né, desprezado, uma informação que os cervejeiros, de forma geral, falam, puta, tanto faz beta-ácido, me interessa o alfa. Mas os beta-ácidos em cervejas para envelhecimento, cervejas de ciclo longo, eles vão aparecer. Uhum. Porque os alfa-ácidos vão se degradando, mas os beta-ácidos não da mesma maneira. Eles se preservam e, eventualmente, eles até se solubilizam mais ao longo do tempo. Então, eu busco não ter beta-ácidos muito elevados nesse perfil de cerveja, né? É um cuidado que eu tomo. Mas eu acabo usando East Kent Golden, Fuggle, acaba sendo... Acho que esses dois são os principais. Target? Cara, né, há muitos anos que eu não uso Target. Nada demais, assim. É um lúpulo que eu confesso conheço pouco, usei pouco também, então não tenho uma intimidade, conheço outros que atendem bem o que eu tô procurando e acabo não testando, né? E, eventualmente, um Magnum, né? Alguma coisa que não é um lúpulo inglês ali, mas que acaba funcionando também, né? Entrega, né? Com pouca matéria orgânica. Exatamente. E o perfil, assim, de sabor do lúpulo, como a Barley Wine, além de tudo, né, no meu caso, ela tá buscando guarda, ela tá buscando tempo, ele vai apagar, seja ele quem for, assim. Até se eu usar um Citra, ele vai murchar depois de um ano. Eventualmente acaba, né? Assim, então, né, não acho que é um ponto tão relevante para esse perfil que eu faço. Agora, né, para quem tá ouvindo a gente, tá pensando em uma Barley Wine mais jovem, né, não, putz, legal, Beto, que você gosta de envelhecer, mas eu quero fazer minha Barley Wine para tomar ela daqui a 3 meses e tô feliz com isso. Aí eu acho que sim, tem que prestar mais atenção em perfil sensorial, e aí, minha opinião, ela vai para lúpulos normalmente mais terrosos. Perfeito. Né? Acho que lúpulos terrosos, eles ou eventualmente um pouquinho herbais, assim, mas assim, nada muito gritante. Acho que são as características que normalmente acabam conectando melhor com esses sabores de malte que as Barley Wines costumam abraçar. Eu me lembro de algumas receitas, inclusive, usar lúpulos que remetem a tabaco, madeira também, né? Para dar mais complexidade ainda para Barley Wine. E eu achei bem interessante tu ter trazido essa questão de escolher lúpulos com menor teor de beta-ácidos, né? Porque casualmente eu tava vendo a história do Lightstruck, né? O Lightstruck já é conhecido desde o século XIX. E nessa época, o que foi se estudado muito era que os beta-ácidos, eles eram mais suscetíveis à luz.
Então, isso também é interessante, né? Porque a gente tá fazendo uma cerveja que vai ser guardada. E sabe-se lá como que vai ser guardada essa cerveja. Se vai ter contato com a luz e não vai. Isso também vai trazer compostos que a gente não tá esperando pra nossa cerveja, né? Então, e também achei interessante também essa questão, né? Mais jovens, beleza, dá uma caprichadinha ali no lúpulo. Mas, cara, pra cervejas mais que vão ter uma caráter de merecimento, é lúpulo pra dar amargor que lá na frente vai degradar. É isso. Agora tem um ponto aqui que acho que é importante destacar, que é cuidado com a quantidade de lúpulo. Se você está fazendo uma English Barley Wine, porque se você pesar demais a mão, ela atravessa o Atlântico e vai virar uma American Barley Wine. E não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. E não tem envelhecimento que faça essa cerveja virar uma English Barley Wine. Isso é muito importante. Exato. Então, acho que assim, as English Barley Wines, elas têm lúpulo, elas têm essa presença, mas assim, não é algo... Tem que ter cuidado, tem que ter limite. American Barley Wines, elas vão ser realmente muito mais lupuladas, assim, substancialmente mais lupuladas. Claro, eu usei lúpulo inglês, então não é uma American Barley Wine? Bom, aí, tá amarga. Cada um decide. Tá amarga. Exato. Pensa tá por esse lado. É isso. Sim. Então, acho que falando de lúpulo, de técnica, né, é um ponto de atenção, sem dúvida alguma, para ficar dentro do estilo aqui, né? Boa. E falando em lúpulo, queria lembrar que se você quer ter acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos, tu tem que entrar em contato com a Hops Company e comprar lúpulos selecionados pela equipe diretamente nas fazendas e para você aqui na sua fábrica, na sua cervejaria no Brasil. E eles estão rodando o Brasil aí, distribuindo, estão fazendo promoção, estão fazendo degustação de cervejas com esses lúpulos maravilhosos. Então, por favor, entra no site Hops Company ou chama quem já te atende no direct do Instagram. Antes de seguir, aproveito para comentar que é hoje o meu principal fornecedor de lúpulo. Olha aí, ó. A voz que tanto fala da experiência de fazer cervejas boas diz que usa Hops Company. Que é melhor aval que isso? Eu gosto muito. Então, já que você está destacando, eu grifo embaixo. Eu sou comprado por uma Hops Company. Ainda uso LNF também. Acho que algumas coisas, especialmente os lúpulos alemães, eu acabo usando bastante também. Tem algumas coisas que LNF consegue ter qualidade muito boa, com uma condição de compra às vezes melhor, mas assim, em relação à qualidade, Hops Company é diferente, é muito cuidado, enfim. Nunca usei um lúpulo que eu não fiquei satisfeito, assim, eu tô já há alguns anos trabalhando, comprando grandes quantidades deles aí. Contra fatos não há argumentos, é isso que eu digo. É isso aí. A gente já tocou sobre fervura, sobre o que tem de impacto em fervuras mais longas, então acho que a gente já cobriu isso aqui. Mas eu queria focar num ponto também que é importante, que é a fermentação, né? Fermentação, a gente está falando de uma fermentação de um mosto com uma densidade alta, a gente está falando de uma cerveja que muitas vezes vai aí na casa dos 1.100, 1.120 de densidade inicial, então a gente tem que ter muito cuidado com levedura, né? O que tu recomenda de levedura? Eu imagino que inglesa, né? Mas tu recomenda alguma cepa, alguma coisa assim? Essencialmente S04. Eu só uso para English Barley Wine, é sempre S04, eu acabo não testando outras coisas. Existem boas leveduras também que a gente pode comprar dos laboratórios, né, que a gente tem aqui no Brasil, que propagam tal, levedura fresca, e que podem trazer eventualmente perfis diferentes e interessantes. Uhum. Mas, na prática, por ser um estilo de cerveja que requer uma quantidade de levedura um pouco mais alta, né? A gente precisa ter sempre um cuidado com a taxa de inóculo. E, ao mesmo tempo, de certa maneira, uma pilotagem da levedura bem conhecida, acaba que eu, né, por ser uma fermentação extrema, eu acabo usando sempre S04. Eu busco sempre taxas de inóculo ali entre 1,2 e 1,5 milhões de células por ml por grau plato, por saber que é uma fermentação normalmente mais aguda, mais complexa. Uhum. E ao mesmo tempo é isso, assim, é uma levedura que esterifica bem, é um tipo de esterificação que envelhece bem. Sim. Porque tem algumas esterificações que acabam não envelhecendo bem e se apagando, né? Então, fazendo um parênteses, né? Quando a gente fala de quadruple, por exemplo, né? Outro perfil de esterificação. A minha experiência envelhecendo quadruple é que é um estilo que vira uma outra coisa. Depois você fala, peraí, mas cadê aquela esterificação de levedura belga? E você não acha, Sim. né? No tempo longo.
Já essa esterificação da S04, né, essa esterificação mais típica de levedura inglesa, vai bem com o envelhecimento. Claro, como todas, ela também diminui em alguns sentidos, mas ela vai se tornando mais vínica, né? E isso é uma coisa que eu busco em Barley Wines, que é legal, assim, que eu acho que é belo, assim. É belo quando você consegue atingir um negócio ali que, de alguma maneira, tá ali próximo a um vinho do Porto, ou uma coisa assim que você, quando oferece... É a típica cerveja que se oferece para aquele cara que não é um bebedor de cerveja, mas é um bebedor de bebidas boas, e o cara olha e fala, opa, isso aqui. E fica pensando. Tem um diferencial, né? É. Tu trouxe uma coisa bem interessante, Beto, que eu empiricamente já tinha notado. Que é o envelhecimento de fermentação inglesa tem um caráter charmoso, garboso, elegante. Tipo, cervejas alemãs, tu vai ver, o envelhecimento é uma desgraça, gente. Não são cervejas para ser feitas para consumir muito jovens, máximos as Eisbock. E eu não acho que a Eisbock envelhece tão bem assim. Não acho que a Eisbock, uma fermentação lager, envelhece tão bem. Mas o caráter de envelhecimento de leveduras inglesas é requintado, eu diria. Concordo. Ele evolui de uma maneira requintada. E qual é a tua faixa de fermentação? O que tu mira para iniciar essa fermentação? De temperatura, Isso. 18 graus ali, na faixa de baixo. Tu começa baixo. Sempre baixo, sempre baixo. Para esse tipo de fermentação extrema, eu nunca vou fermentar na faixa superior, justamente para reduzir um pouquinho a produção de álcool superior, né? Porque qual que é o grande inimigo que a gente tem numa fermentação como essa? Assim, qual que é o desafio? É não ter um monte de álcool superior numa cerveja extrema. Dor de cabeça, né? Evitar dor de cabeça. Exatamente, literalmente. E aí, talvez as duas principais ferramentas que a gente tem para isso são, primeiro, fermentar mais devagar, com mais tranquilidade, né? E, portanto, puxar para as faixas mais baixas de fermentação. Então, o meu número mágico aqui acaba sendo 18 graus. E fermentar com um pouquinho de pressão no tanque. Ah, interessante. Que é a segunda coisa, claro, aí para quem tem fermentador que permite esse recurso de ter um pouco de pressão, né? Eu costumo deixar ali travado, né, com mais ou menos meio quilo, e aí faço um alerta. Não quer dizer que eu fecho a pressão, né? Eu fecho o meu fermentador por completo. Os meus fermentadores, eu tenho um limitador de pressão que eu regulo quanta pressão eu quero manter, e a partir de determinado ponto ele vai liberar, né? Então não é fermentador fechado e risco de o fermentador explodir, que fique claro aqui. Não quero ser responsabilizado por acidentes domésticos por aí. O nome é Sponging Valve, procurem por isso, Sponging Valve. Perfeito. E aí eu gosto de ter aí na casa de meio quilo de pressão durante toda essa fermentação, justamente porque ajuda muito a não formar álcool superior. Isso, claro, vale para todas as cervejas extremas aí, quando a gente fala Imperial Stouts, fermento exatamente da mesma maneira, né? Assim, isso não vou abrir mão e considero muito relevante. E tu usa oxigênio? Faz injeção de oxigênio? Sempre. Para esse perfil de fermentação, sempre. Na casa de 3 litros por minuto, uma oxigenação alta. Justamente, porque a gente precisa de um lag phase mais longo. Assim, você está preparando as leveduras para uma maratona. Não é para uma corridinha. Não é para um joguinho de futebol, 2 tempos de 45 com intervalo dividindo a bola. É corrida longa. Não é uma briga, é uma guerra. Então é necessário período de adaptação maior, é necessário você ter uma quantidade de leveduras realmente grande. Então a taxa de oxigênio é um pouco mais alta que o normal, sem dúvida alguma. Total. E lembrando, né, que se você quiser ter acesso a leveduras, ales, lagers, brett, bactérias, o lugar certo para tu comprar é na Levtech, que tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras, e também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Vai parecer que foi combinado, mas é o meu outro fornecedor. Não é combinado, porque quem faz direito usa essas empresas. É esse que é o rolê. Olhando pra água, Beto, o que tu pensa, assim? Tem alguma coisa, algum cuidado especial que tu tem com a tua água? Tu faz algum ajuste para Barley Wines? Ou é ali garantir níveis mínimos para uma mostura correta e tudo isso? Eu gosto de águas ricas em cloreto para Barley Wines. Destacar maltado, dulçor, etc. Destacar maltado, dulçor e corpo. Então eu costumo trabalhar com um perfil de 2:1 de cloreto para sulfato. Tenho, né, números básicos, então eu vou ter em torno de 100 ppm de cálcio, porque a gente precisa ter. Vou ter em torno de 10, 12 ppm de magnésio, porque também é necessário. Eu gosto de ter sódio abaixo dos limiares
que vão tornar a percepção do salgado. Então, eu tento manter o sódio ali girando em torno dos 80 ppm, alguma coisa assim. Interessante, alto. Para ressaltar o doçor. Alto, mas ainda no limite, né? Mas para levantar o doçor. E aí, cloreto e sulfato normalmente vão naturalmente para essa composição. O cloreto vai ficar ali na casa de uns 240, 250 ppm e o sulfato vai ser mais ou menos a metade disso, né? Perfeito. É bem esse perfil. Perfeito. E carbonatação, imagino uma carbonatação baixa, né? 2.3, 2.5 volumes, não muito mais do que isso, né? Uma carbonatação baixa, acho que de sair de uma carbonatação baixa, média a baixa, acho que a carbonatação ela pode ser interessante, né, para ajudar alguns aromas a abrirem e aparecerem, mas eu gosto de carbonatações mais tranquilas. Boa. Aí, eu tava vendo livros, né? Diretamente, eu penso no livro Barley Wine, que é History, Brewing Techniques, Recipes, do Fall Allen e do Dick Cantwell, que é um livro bem legal, conta bastante parte de história, tem bastante receitas, mas eu não me lembrei de outro livro além desse Barley Wine. Tu lembra de algum outro livro que fale? Especificamente, não. Tem um que sobre vintage ales, eu acho que é do Ron Pattinson, mas eu acho também que ele não toca muito em Barley Wines. Mas enfim, esse livro é uma boa referência, é aquele livro clássico que tem uma maçã verde na capa e um canequinho, assim. É bonitinha a capa. Mas Beto, para encerrar, depois dessa aula, depois de toda essa miríade de conhecimento que tu discorreu aqui, eu queria que tu desse uma receita de Barley Wine pra galera que escutou, que ficou curioso de como é o teu perfil de criação, né? Quem sabe uma receita para encerrar o programa aqui. Maravilha. Então vou compartilhar aqui uma receita da cerveja chamada Bunker, né? Bunker é uma Barley Wine que a gente faz justamente para envelhecer. Então vou dar aqui as diretrizes gerais da receita, tá? Ela leva 59% de Pale Ale, ela leva 6% de caramel aromático ou algum outro malte focado em aroma, ela leva 10% de melanoidinas, ela leva 1% de cristal 400 ou algo semelhante, para dar uma corzinha um pouquinho mais aguda para ela, e acaba trazendo um aroma, né, levemente mais torrado ali, mais escuro. 11% de cristal 25 e aí, né, 11,5% e uma parte igual de cristal 50. Então, esse é um grist que eu gosto de usar, né, e hoje em dia é praticamente o que eu mais uso, embora ainda depois que eu contar falei no começo que eu tinha uma maneira diferente que eu venho fazendo cervejas Barley Wines, eu vou comentar na sequência, porque tem uma variação, e é mais um conceito do que uma receita em si. Lúpulo, eu costumo usar East Kent Golding, né, buscando em torno de 40 IBUs, né, justamente porque eu não quero que a cerveja fique excessivamente amarga, mas eu não quero que o dulçor seja enjoativo. Perfeito. E, portanto, acaba sendo um bom ponto de parada. Bom, a água eu comentei aqui, né? Eu já comentei, mas vou repetir. Então, cálcio em torno de 100 ppm, magnésio em torno de 10, sódio em torno de 80 ppm, cloretos em torno de 240 e sulfatos em torno de 120 ppm. Tá? Então, isso é um perfil de água que eu busco. É fermentado com S04, num pitching rate, numa taxa de inóculo aí em torno de 1,2 a 1,3 milhões de células por ml por grau Plato. Aí falando da braçagem, eu sempre gosto de arriar o malte a 38 graus, como um padrão para quase todas as minhas receitas, para permitir a gente manipular a água, ajustar pH, etc., sem a gente ter trabalho enzimático das enzimas que vão impactar de maneira muito direta o resultado final da cerveja. Eu sempre faço uma parada de beta-glucanase de 3 minutos a 45 graus, isso é uma necessidade do meu equipamento, né? Como eu estou fazendo uma cerveja extrema, uma carga de malte sempre muito alta e, portanto, uma cerveja difícil de filtrar, mais complexa, tal, mesmo não tendo adjuntos, né? Não tendo coisas tão sendo só cevada, mas ainda assim pode ser chata pela concentração, pela altura da cama de grãos. Então eu sempre faço essa paradinha e ela beneficia demais o resultado da minha filtração. Isso é um ponto bem importante
para a cerveja para o envelhecimento de longo prazo, né? Assim, quando você faz um lauter muito longo, muito arrastado, muito demorado, uma das consequências negativas é você consumir muitos antioxidantes naturais do malte na etapa errada, na hora errada, que é na abraçagem. Você deveria deixar isso para consumir na cerveja pronta. Total. E esse é o grande lado negativo de fazer um lauter excessivamente longo, né? E portanto, eu tento fugir disso, daí essa paradinha. Depois eu vou direto para rampas de sacarificação. Eu faço uma rampa de 45 minutos a 68 graus, depois faço uma rampa de 20 minutos a 72 graus, e aí parto para o mash out. Perfeito. A adição de lúpulo, ela acontece logo no início da fervura, uma fervura de 90 minutos. Eventualmente, essa fervura vai ser um pouquinho mais longa, claro, para fazer algum ajuste de extrato, né? Então, se lavou, né? Claro, lavou um pouquinho a mais do que devia, tal. Não acho grave chegar aí até uns 120 minutos, mas eu procuro, como eu comentei aí ao longo da gravação, eu procuro não fazer fervuras excessivamente longas, não. O meu alvo para essa receita é 31 graus Plato, 1134, né? Então, uma cerveja que começa lá no alto, para poder terminar lá no alto também. Então, é aquilo que eu estava comentando. A gente faz ela sair de um ponto bem alto para ela terminar alta. Então, ela vai ter bastante açúcar residual, mas por ter aí 40, 45 IBUs, ela não vai ser um negócio doce. E o que tu mira de densidade final? Residual final? De FG? Isso. Na casa de 11 platos, eventualmente. Ok. É puxado. É puxadinho, É A tua alto. densidade final tem sido as densidades iniciais das minhas cervejas ultimamente. A minha densidade final é a densidade inicial das minhas lagers. É isso aí. As minhas lagers, é isso aí. É isso. Inclusive, faço um parênteses, né? Em algumas vezes a gente... Antigamente, hoje em dia a trilha, né? Enfim, a produção é maior, o ritmo da fábrica é mais intenso, então eu já não experimento muitas coisas ali, porque não dá tempo. Mas antigamente, quando eu tinha mais tempo e espaço para isso, eu às vezes pegava a água de lavagem da Barley Wine e fazia um novo mosto e mandava esse novo mosto para um barril de vinho para fazer uma cerveja selvagem num perfil meio Red Flanders, assim, porque ela já meio que nasce no perfil correto, Sim, total. com uma densidade adequada, e é isso, é muito açúcar, né? Então, saudade desse tempo, né, Beto? Possibilidade. Era uma delícia. Mas tu disse que tu tem uma maneira diferente ainda, tu tem um twist, tu tem um... Pois é. Uma das coisas que eu venho, né, eu dou vários cursos, né, eu tenho, a trilha tem, vou fazer um parênteses de propaganda, a gente tem... Faça todas as propagandas que você quiser. Cursos da trilha, né, então você pode acessar o trilhacervejaria.info ou no trilhacervejaria.com.br, e aí lá tem a aba de cursos, e aí a gente tem cursos de produção, né, inclusive a gente tem um curso específico de cervejas extremas, onde eu ensino exatamente todas essas nuances de braçagem e fermentação do ponto de vista técnico. Então, quem se empolgou e quer aprender mais, é um curso super denso, enfim, forma para valer. Eu tenho muitos hoje ex-alunos que estão aí fazendo algumas das cervejas mais legais do mercado atualmente, são ex-alunos meus. Massa demais. Captain Brew, por exemplo, que é uma super cervejaria que hoje vive de cervejas extremas, é um cara que aprendeu comigo e que é um talento, assim, adoro, enfim, tem várias outras, mas voltando, então nesses cursos eu abro muitas discussões, e aí durante uma discussão, né, em uma das aulas, a gente começou a debater justamente os limites do grist, o que um grist pode ser tal, e aí eu fiquei, depois de um tempo, pensando, e aí eu acabei experimentando uma outra lógica de grist, que é o fato de que hoje em dia, e aí a gente se opõe às receitas clássicas, com o que eu vou falar, a gente hoje em dia tem a possibilidade, a ferramenta de adicionar enzimas exógenas, enzimas externas. Sim. A gente não tem a obrigação de usar as enzimas do malte, que o malte está nos oferecendo. E isso abre um precedente para você não seguir uma receita como a que eu dei, e sim fazer uma cerveja que praticamente não tenha maltes base, né? Ou seja, você pode fazer uma cerveja que tem ali 10, por que não 0% até, embora eu acho isso muito ousado, isso eu ainda não testei, né? Mas o mínimo que eu cheguei a fazer uma cerveja com 20% de malte base apenas, e utilizar enzimas externas para converter grandes teores de malte cristal. E aí isso acaba trazendo uma profundidade de sabor, uma intensidade de sabor muito diferente.
Eu tenho algumas barley wines que eu fiz agora, né? Fiz agora não, já faz quase 2 anos que eu tô experimentando e evoluindo isso. E eu tenho, assim, as primeiras barley wines que eu fiz nesse perfil, eu lancei agora recentemente no nosso clube de assinatura. A gente tem um que chama de Trilha Barrel Club, que é uma assinatura de 6 cervejas envelhecidas. E aí foi a primeira vez que eu usei, quer dizer, que eu pus no mercado uma cerveja feita nesse perfil com pouquíssimo malte base e a gente resolvendo a manobra com enzimas. E o resultado é muito legal. Então, aí acho que assim, a gente cai na discussão, mas espera aí, isso ainda é uma barley wine? Não é? Eu não sei, eu chamo de barley wine. O que importa é o copo. O copo fica uma delícia. É isso. O aroma e a intensidade de sabor são diferentes. E é um norte, um caminho possível também para quem quer experimentar conceitos distintos da fabricação de cerveja tradicional. Ô Beto, eu vou te botar numa saia justa agora, que é o seguinte. Venha. Você acabou de me dar ideias de a gente falar sobre isso num outro programa. Vamos lá. E vou te colocar... Não precisa dizer sim nem não agora, mas quem sabe a gente conversa isso no outro programa pra gente falar sobre esse processo, porque eu me interessei. Eu tô curioso pra ver como é que é isso. Bacana. É diferente. E é isso, assim, eu penso muito na cerveja sobre as possibilidades, né? A trilha nasceu em cima das Juice IPAs, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi Juice IPA. Foi uma das primeiríssimas no Brasil, eu aprendi na raça a fazer isso. E quando você para pensar em Juice IPA, nasceu de uma ideia de mudar uma maneira que se usava a matéria-prima, né? Então, peraí. Por que a gente tem que adicionar o lúpulo no começo? Por que o lúpulo não pode ser adicionado só no Whirlpool ou até numa temperatura menor? E o negócio começou assim. E, de fato, isso revolucionou muito as técnicas que são aplicadas hoje, inclusive em outras receitas. Quer dizer, os cervejeiros hoje vão fazer uma lager com adição de lúpulo e vão eventualmente fazer uma adição de Whirlpool tardia, até numa temperatura um pouquinho menor para ter uma menor conversão de IBUs. É um conceito que não existia. Alguém 20 anos atrás, na verdade a gente sabe até quem foi lá, né, o John Kimmich lá na The Alchemist, ele falou, peraí pessoal, vamos mudar isso aqui. Né? Claro, não só sozinho, com um monte de gente que estava ali na região pensando na mesma coisa e compartilhando. Então eu sou muito a favor da gente às vezes parar e se questionar sobre os processos e olhar as tecnologias. Né? Porque a tecnologia tá aí, ela tá disponível. Então, eu amo cerveja clássica, eu cada vez bebo mais cerveja clássica do que eu bebia até. Né? Eu adoro hoje em dia beber clássicos e entender por que eles se tornaram clássicos, mas eu também adoro parar e pensar em outras formas de fazer cerveja, outras possibilidades, e isso também é muito rico. E aí vem essa ideia toda das enzimas. Mas essa que é a mágica, né? É isso que faz o tesão continuar, né? Tipo, se tu fizer repetição o resto da tua vida, uma hora cansa. E se tu tá sempre te exercitando o cérebro, é a receita pra te continuar feliz, sabe? Eu acho. No final das contas. E aprendendo, né? Porque também. No final das contas, assim, a coisa mais legal pra mim de fazer cerveja é aprender a fazer cerveja. Eu todos os dias aprendo alguma coisinha nova, não acaba. Assim, o tamanho do universo da cerveja. Por que fazer cerveja é tão difícil? Porque o negócio é muito complexo. E a gente tem a possibilidade de controlar as variáveis, né? Tipo, comparando a cerveja e o vinho, né? Que eu comentei no começo, o vinho, assim, 70% do trabalho é na lavoura, é a uva. Não sou eu que faço, eu não sou agricultor. É a natureza e o cara que sabe plantar. Uhum. Então, peraí. Até onde o vinicultor pode pôr a mão? Tem limite. Porque, assim, a coisa é travada. O cervejeiro tem uma amplitude de possibilidades muito maior. E a matéria-prima, ela é estável, né? Ou bastante estável. A gente compra o malte que a gente quiser comprar. Hoje em dia, né? Exato. Você pode até, se tiver a possibilidade, pedir para o malteador maltear um malte de determinada maneira ou buscar determinada característica, por que não, né? Isso é possível com maltarias pequenas. Então a cerveja ela acaba sendo muito mais legal por isso, né? Mas é isso, é aprender. Enquanto tiver coisa para aprender, eu vou continuar. É isso aí. E Beto, aproveitando, eu queria muito agradecer. Eu acho que fica nítido quando a gente ouve tu falando dessa paixão pela cerveja, de o quanto tu gosta, de quanto é uma coisa que te diverte, uma coisa que te impulsiona, por assim dizer. Então, eu queria agradecer muito por tu topar a conversa aqui. Aprendi, como sempre eu aprendo, mas mais ainda com vou chamar de devaneios do clássico, né? Sair do clássico e ir para esse mundo mais de experimentação e ainda assim ter os resultados
clássicos que a gente espera. Então, muito obrigado. Se quiser deixar tuas redes sociais, se quiser deixar como é que o pessoal fala contigo, como é que compra teus produtos, por favor, deixa aqui agora e muito obrigado mesmo. Bom, www.trilhacervejaria.com.br para comprar as nossas cervejas, entrega em praticamente todo o Brasil. Temos 4 bares aqui em São Paulo, então se você vier para cá, aí pode vir beber. Tem muitas coisas que ficam servidas só nos bares e tal, então tem coisas que a gente não consegue pôr na internet. Venham também quando estiverem por São Paulo, tá? Para falar comigo, o melhor canal é o Instagram, né? Para me encontrar é o Beto Tempel, é meu Instagram. Manda mensagens, me encontra. Se quiser aprender mais comigo, entra no site da Trilha e se inscreve em um dos nossos cursos. A gente tem um curso completo. Nós vamos voltar agora a ter cursos, módulos individuais, que é uma coisa que a gente fazia antigamente, parou, mas vai voltar porque tem muita gente pedindo. Então, né, em mais umas 2 semanas aí, 2, 3 semanas aí, final de agosto, início de setembro, nós vamos ter os módulos individuais para quem quiser estudar temas específicos, como cervejas ácidas, lúpulos, cervejas envelhecidas, uso de adjuntos, cervejas extremas, como eu já comentei, e outros. É isso aí. Henrique, agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar sobre cerveja. Espero que nosso próximo encontro seja com um copo na mão, pessoalmente. Boa, tomara sim. Queria agradecer também Luiz Fernando Soares Leal, Felipe Zambon, Lucas Pullman, Rodrigo Pelicaro e Daniel Forster Guzzi. E nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer plataforma. Se você puder fazer um review, é muito importante, vai fazer com que o programa vá mais longe. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar seu produto ou sua empresa, mande e-mail para contato@braçagemforte.com.br. É isso então, Beto. É isso aí. Valeu, Henrique. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.